Durante uma discussão sobre herança, meu tio postiço me empurrou contra a parede e zombou dizendo que as autoridades sempre o favoreceriam, sem saber que eu era o chefe de polícia. O vidro não quebrou, apenas se partiu. Uma rachadura atravessava o centro da foto de casamento dos meus avós, passando pelas bocas sorridentes deles, e por 3 segundos ninguém na cozinha disse nada. Eram 4h12 de uma terça-feira à tarde, 6 dias depois de termos enterrado minha avó, e eu ainda segurava o lugar no meu ombro onde Warren tinha me empurrado com força suficiente para derrubar o quadro do prego. A casa tinha um cheiro estranho. As velas de lavanda da vovó Joe foram trocadas pelo cheiro de borracha queimada das rodas do carrinho da U-Haul no assoalho. Minha prima Nádia ficou parada ao lado do balcão. Com o telefone levantado, o polegar dela estava branco contra o botão de gravação que, aparentemente, ela vinha apertando desde que Warren entrou pela porta da frente, 20 minutos antes. O próprio Warren ainda respirava pesado, com o peito estufado, um dedo apontando no ar a poucos centímetros do meu rosto, tão perto que eu podia sentir o cheiro de café de posto de gasolina nele. "Vai em frente", ele disse, alto para ecoar nos armários. "Liga para alguém e vê em quem acreditam. Essa cidade é minha. Metade do departamento já jantou na minha mesa." Eu ainda não tinha dito nada. Me abaixei, peguei a foto rachada e a coloquei no balcão, pois ainda assim uma parte de mim se recusava a deixar meus avós caídos de rosto para baixo no chão. Sem saber, aquela ligação que Warren me desafiou a fazer e que faria ao cunhado 20 minutos depois, acabaria sendo muito mais cara para ele do que um carrinho de móveis roubados. Isso custaria mais do que o esperado para outros moradores da cidade. Eu era chefe de polícia em Alder Springs há pouco mais de 3 anos e policial na cidade há 11, quando minha avó morreu dormindo numa quinta-feira de março. Alder Springs é o tipo de lugar onde o primo de 2º grau de todo mundo trabalha na central de atendimento da polícia. O prefeito ainda usa meu apelido da 4ª série e quase ninguém fora do meu departamento sabia o que eu fazia, a menos que tivesse motivo para descobrir. Vovó Josephine Callahan me criou por 6 anos, enquanto minha mãe fazia turnos duplos em um hospital a 40 minutos daqui. E eu passei a maior parte das tardes de domingo da minha vida adulta na mesa da cozinha dela, de qualquer jeito tomando café. Ela queimava um pouco de propósito pelo sabor e jogando os farelos num pote de biscoitos de cerâmica, lascado, em forma de galo. Ninguém da família entendia o apelo, mas todos secretamente adoravam. A casa dela ainda tinha o fogão verde abacate de 1987 e uma gaveta cheia de elásticos, pilhas gastas e uma lista de compras inacabada com sua caligrafia. Manteiga, selos, perguntar para Rand sobre as calhas, que achei semanas depois e não consegui jogar fora. Minha prima Nádia, de 24 anos, estudante de enfermagem que falava sozinha quando nervosa, praticamente morou lá nos últimos meses, ajudando vovó Joe com os remédios e sua resistência ao elevador de escada instalado por minha mãe. Warren era o marido da tia Paulette, tio postiço por casamento, não de sangue, e todos na família sempre sentiram a diferença, mesmo sem falar. Ele tinha uma empresa de jardinagem com problemas financeiros em uma cidade a 2 cidades dali, aparecia na maioria dos dias de ação de graças e faltava nos outros, sempre falando da família de um jeito que voltava ao tema dinheiro. Ele achava que a família lhe devia algo só por aparecer. Por isso parecia bom quando Warren passou a visitar a vovó Joe 2 ou 3 vezes por semana nos últimos 4 meses dela. Paulette contou que ele refletiu sobre a mortalidade após a morte do pai no ano anterior. Nádia achou fofo e falou isso pelo telefone, feliz que Warren finalmente estava fazendo a parte dele. Achei um pouco estranho. Warren não costumava refletir, mas pensei que as pessoas surpreendem e não ia questionar em voz alta o fato de uma mulher à beira da morte ter mais companhia. Lembro de um jantar no inverno em que Warren perguntou casualmente quanto a vovó Joe achava que a casa poderia valer se chegasse a esse ponto. Paulette riu, dizendo que ele era prático. Eu também ignorei. Esse foi o primeiro sinal de alerta que ignorei, mas não o último. O testamento foi lido 4 dias após o funeral, no escritório da advogada Delia Marsh, acima da loja de ferragens na rua Fenwick, em uma sala com cheiro de toner e caramelos de menta perto da porta. O testamento, simples e antigo, foi atualizado só uma vez, 6 anos atrás. A casa e a poupança ficaram igualmente para mim e Nádia. Warren não foi citado. Segundo Paulette, ele não esperava ser incluído, mas foi à casa da vovó Joe na manhã seguinte com um carrinho de carga alugado e um bloco cheio de post-its amarelos, já reivindicando itens para revenda antes das flores da varanda murcharem. Nádia e eu estávamos na cozinha mexendo nas joias da vovó Joe, separando-as de valor sentimental das bijuterias, quando Warren entrou furioso, tirou meu post-it do armário de porcelana e colou o dele, como se tomasse posse. Isso é meu. Sempre ia ser meu. O testamento já foi lido, Warren, eu disse firme. Você sabe, estava lá. Eu sei o que ouvi, ele respondeu. Também sei o que sua avó me disse ali naquela mesa, mais vezes do que imagina. Ele olhava para o armário, não para mim. Então isso é assunto para o advogado.
não para um carrinho de carga. O maxilar dele se contraiu como nos jantares de feriado da infância, antes de começar a levantar a voz sobre assuntos que ninguém ligava. Você não tem direito de me dar lição sobre como funciona esta família. Você vem só aos domingos e acha que entende o que sua avó queria. Ele chegou tão perto que senti cheiro de café em seu hálito. Meu cunhado integra a comissão do condado. Metade do pessoal dos departamentos do xerife já jantou à minha mesa. Se ligar para alguém, vão rir de você na delegacia. Não me mexi nem recuei, o que pareceu piorar as coisas. Ele agarrou meu ombro e me empurrou contra a parede com tanta força que a foto de casamento dos meus avós caiu do prego. A cozinha ficou em completo silêncio, exceto pela puxão de ar repentino de Nadia por trás do celular, que eu descobriria alguns minutos depois que estava gravando silenciosamente desde o momento em que ele entrou pela porta da frente. Warren apontou o dedo na minha direção, o peito arfando, claramente embalado pelo próprio ímpeto agora. Vai lá, chama a polícia. Eles me conhecem por aqui. Eles não conhecem você. Abaixei e peguei a foto rachada e a pus no balcão com cuidado. Então, enfiei a mão na minha bolsa, tirei minha carteira de distintivo e a abri bem ao lado do meu rosto, devagar o suficiente para que ele tivesse tempo de ler cada palavra. Chefe de polícia. Meu nome, impresso sob um prédio que ele provavelmente já passara muitas vezes sem notar. O rosto dele alternou tons de vermelho e cinza. Você não é... Desde quando? Faz 3 anos, respondi. Pode ligar pro seu cara. O orgulho ou pânico venceu, pois ele fez isso mesmo. Ligou para a central na cozinha da vovó Joe, sem notar o viva-voz, exigindo falar com o responsável sobre assédio de um homem que se dizia policial. Houve uma breve pausa, alguns sons de digitação, e então a voz da atendente veio, calma como sempre. Senhor, estou vendo que esse endereço está registrado como residência da família do chefe. O senhor gostaria que eu enviasse uma viatura até aí? Warren encarou o telefone como se tivesse sido mordido. Nadia virou a tela para ele se ver na gravação de 30 segundos antes, no meio do empurrão, dizendo com toda a confiança que eles não conhecem você. Falei que ele tinha só o tempo de eu achar rapá de lixo, tirar o carrinho dele, os post-its e ele mesmo da casa da minha avó. A próxima conversa seria no centro, oficialmente, diante de quem sabia quem eu era e quem ele não era. Ele já tinha partido antes de eu encontrar a pá de lixo. 2 semanas depois, meu banco me ligou sobre uma consulta incomum nas minhas contas, não nas da vovó Joe. Uma pessoa se passando por parente contatou o banco da Josefine para obter saldo e histórico de transferências, usando informações detalhadas. O suficiente para que o gerente da agência, um homem de fala mansa chamado Curtis, que conhecia minha avó há 20 anos, ficasse nervoso e puxasse o extrato completo de 6 meses antes de liberar qualquer informação. Sentei de frente para ele na mesinha com a planta artificial e ele me passou a impressão sem me olhar. Quero ser direto, chefe. Percebi algo semanas atrás e não sabia quem deveria avisar. Ele bateu a caneta em 4 linhas. Nos últimos 3 meses de Josefine, houve 4 transferências, totalizando $4.000 para uma conta de Marisol Vega. Pensei que fosse uma ajuda de custo para a cuidadora, algo combinado e esquecido, e comentei isso. Curtis respondeu cauteloso. Pode ser. Exceto por esta aqui. Ele indicou a 4ª transferência, de $2.000, feita 9 dias antes de Josefine ser internada. Ao lado, com sua caligrafia daquele dia, havia uma anotação que ele fez na época. A mão da cliente parecia trêmula, confirmado verbalmente antes de processar. Trêmula. Não era a mão confiante, inclinada para a esquerda, que eu conhecia a vida toda, aquela dos 6 anos de cartões de Natal que ainda estão guardados em uma caixa de sapatos na minha casa. Meu estômago despencou até os joelhos. Você não precisava me mostrar isso, eu disse. Ela sempre dava balas de caramelo para meus filhos no desfile de 4 de julho, disse Curtis. Como se isso explicasse tudo. E, de fato, explicava. 11 dias após o incidente na cozinha, recebemos uma carta de um escritório de advocacia que ficava a 2 condados dali. Warren estava contestando o testamento. Anexada havia uma cópia de um codicilo manuscrito, feito 3 semanas antes da morte da vovó Joe, que deixava a casa para ele em agradecimento por seus cuidados finais. Supostamente, foi testemunhado por Marisol Vega, a cuidadora domiciliar que a família havia contratado naquele inverno para ajudar com as manhãs de Josefine. Liguei para Delia Marsh antes mesmo de terminar de ler pela 2ª vez. Isso não pode ser real, eu disse. Ela ficou no hospital durante todo esse período com pneumonia. 4 dias. Eu estava lá. Codicilos assim são frequentemente contestados e raramente se mantêm, disse Delia, sem rispidez, mas também sem consolar. Mas este tem um problema grave. Se o documento foi datado durante uma internação comprovada dela e Marisol Vega afirma ter presenciado a assinatura na casa nessa data, isso cria uma contradição forte a nosso favor. Se ela não testemunhar, ou testemunhar ao contrário, isso fica muito mais complicado do que deveria ser. Eu mesmo liguei para Marisol 2 vezes. Nas 2, ela não atendeu. Na 3ª vez, recebi uma mensagem de texto, com 3 palavras. Não posso falar.
Eu disse a mim mesmo que não era nada, que talvez ela só estivesse desconfortável em ser envolvida numa briga de família que não era dela. Disse o mesmo para Nadia ao telefone naquela noite, mas nenhum de nós acreditou. Na terceira semana, a questão já não era a casa, e sim meu distintivo. Uma queixa formal foi enviada à comissão de polícia de Alder Springs por Warren, acusando-me de usar meu cargo para intimidar um civil em uma disputa de propriedade familiar. Que eu teria insinuado consequências do departamento caso ele não saísse da casa da vovó Jo. Fui chamado a uma sala de entrevistas vazia no prédio do condado para sentar diante do capitão Harlan Bixby, responsável por investigações da corregedoria do departamento do xerife, por 16 anos. Antes, Alder Springs o requisitava para casos como este porque não tinha razão para ser brando com ninguém dali. Não estou aqui para tornar isso confortável para você, ele me disse, colocando um bloco de anotações entre nós. Estou aqui para descobrir o que realmente aconteceu. Me conte tudo desde o momento em que ele chegou. Eu contei, em ordem, sem exagerar. Ele perguntou sobre o empurrão, onde a mão dele acertou, se levantei a voz antes e se me identifiquei como chefe antes ou depois da ameaça. Eu disse que achei que seria só uma formalidade descartada em uma semana após verem os fatos, e falei isso em voz alta. Bixby não tirou os olhos das anotações. Reclamações infundadas são descartadas em uma semana, disse ele. Mas com um comissário envolvido, isso altera meu prazo, não minha conclusão. O comissário era Roy Vance, cunhado do Warren, 3 mandatos no conselho. Descobri o quão envolvido ele estava pelo meu chefe adjunto Omar Delgado, que me abordou no estacionamento após uma reunião de orçamento que eu nem sabia que ocorreria. Você precisa ver isso, disse Omar, mostrando o celular. Era uma foto da lanchonete na Rota 9. Vance e um homem de camisa polo, cabeças inclinadas juntos sobre o café. É o tipo de reunião que passa despercebida, até descobrirem que o homem de camisa polo é o diretor regional da CenturyLine Solutions, empresa privada que propôs ao condado terceirizar serviços de despacho de emergências. Segundo Omar, isso ocorreu 2 vezes este mês, na mesma mesa, e Vance anda dizendo para qualquer um no balcão que queira ouvir que a cidade merece mais fiscalização do departamento. No mesmo mês em que ele deve votar o orçamento do ano que vem, que inclui a proposta da CenturyLine. Minha garganta se apertou. Você acha que isso está ligado à denúncia do Warren? Acho essa coincidência muito conveniente, disse Omar. Um escândalo faz uma fiscalização maior do departamento parecer razoável para 5 comissários que normalmente ririam da CenturyLine, e na 4ª semana isso já era público. O Fenwick County Ledger publicou 4 parágrafos com a manchete: chefe de polícia de Alder Springs sob revisão da comissão em disputa familiar por propriedade. Tecnicamente preciso, mas totalmente enganoso. É o tipo de matéria que não diz nada, só insinua. O grupo comunitário da cidade no Facebook fez o resto. Pessoas que estudaram comigo no ensino médio, mas que eram praticamente estranhos, opinando sobre uma versão dos fatos que nenhum deles realmente presenciou. Evitei o supermercado na Rota 9 nos horários de pico porque não suportava o silêncio na seção de hortifruti ao ser reconhecido. Tentei me antecipar com uma declaração calma e baseada em fatos ao jornal, explicando que a denúncia estava sob análise formal e que eu acolhia o escrutínio. Vance repetiu isso na próxima reunião da comissão, acrescentando sua própria interpretação por cima. Algo sobre como o próprio chefe admite que há algo que merece ser analisado aqui. Omar contou depois, com o maxilar tenso, que 3 dos 5 comissários passaram a apoiar mais a proposta da CenturyLine do que um mês antes. Minhas mãos tremiam muito na volta para casa. Estacionei na garagem e fiquei 10 minutos lá antes de conseguir entrar. Minha tia Paulette apareceu sem avisar no domingo antes das audiências, ainda com roupas da igreja, sentada rígida na beirada do sofá, parecendo incerta se podia ficar muito tempo. Ela não falava comigo desde o episódio na cozinha. Tudo era intermediado por Warren, Nadia ou ignorado. Ele só me contou sobre o codicilo quando a carta do advogado foi enviada, disse ela, girando a aliança. Só soube no mesmo dia que você. Acreditei nela quase sempre. Notei que ela ainda não tinha dito que ele estava mentindo, só que não sabia. Perguntei se sabia dos empréstimos feitos por ele usando o negócio de jardinagem como garantia. Delia achou um gravame sobre o negócio no outono passado. O rosto da Paulette mostrou uma expressão complexa, não surpresa, mas como um fato tomando forma na mente dela, algo que ela já tinha meio que construído sem se permitir olhar diretamente. Ele disse que o negócio estava com dificuldades. Não disse o quão ruim era. Ela ficou em silêncio, olhando para o tapete. Ele não é um monstro, Ren. Cresceu vendo o pai ser deixado de lado em coisas que achava merecer. Ele passou 30 anos temendo ficar falido e irrelevante. A família da minha mãe sempre o tratou como alguém sem importância em todo o feriado, e eu permiti, pois era mais fácil do que discutir. Ela disse, isso não justifica o que ele fez. Eu sei, quero que entenda, não foi só ganância. Havia medo disfarçado nisso, e já não sei onde um termina e o outro começa.
Não tinha nada reconfortante para dizer a ela. Ele pôs as mãos em mim, Paulette, na cozinha da vovó. Isso não é complicado. Não importa o que esteja acontecendo com ele. Eu sei, ela disse, e pela primeira vez, sua voz falhou. Eu também sei. Ela foi embora sem pedir que eu pegasse leve com ele, o que me surpreendeu e disse mais do que tudo que ela falou. Os profissionais agiram rápido ao se envolverem, e havia mais deles do que eu esperava, cada um contribuindo com uma parte diferente do quebra-cabeça. A advogada Delia Marsh trouxe o perito em análise de documentos Anton Weiss, com 22 anos de experiência analisando assinaturas contestadas para a Ordem dos Advogados do Estado, para comparar o codicilo com 6 exemplos comprovados da caligrafia de Josephine Callahan, listas de compras, um cartão de aniversário e um formulário de consentimento médico assinado do próprio hospital. Ele telefonou para o escritório da Delia para contar suas descobertas antes do relatório ficar pronto, e ela colocou no viva-voz para que eu ouvisse também. Inconsistências marcantes na pressão do traço, formação das letras e alinhamento da linha de base, disse ele com a calma de quem já tinha dito essa frase exata em 100 depoimentos. Incompatível com os exemplares. Testei o envelhecimento da tinta e do papel 2 vezes para ter certeza antes de assinar. O papel do documento é de várias semanas depois da data escrita nele. O autor não o fez na data que declarou. Quando Marisol ficou mais de uma semana em silêncio, o investigador de Delia acionou a polícia estadual. O caso foi para a detetive Corinne Ashby, que já atuava há 9 anos em crimes financeiros antes de o condado de Fenwick precisar dela. Ashby rastreou as transferências bancárias indicadas por Curtis até a conta conjunta de Warren e Paulette, e foi quem conseguiu falar com Marisol ao telefone quando mais ninguém conseguiu. A juíza Miriam Ostrander, que estava há 11 anos na vara de sucessões do condado e era conhecida por perder a paciência com esse tipo de manobra, marcou a audiência da contestação do testamento. Na mesma semana, tive minha revisão na comissão, então passei grande parte das noites do mês alternando entre preparar minha defesa e ajudar Delia a montar um caso para um espólio que nunca deveria ter sido complicado. Quando as 2 audiências foram marcadas, a pasta de Delia já estava tão cheia que precisou de outro clipe para os papéis. O relatório forense de 9 páginas do Dr. Weiss, o extrato bancário de 6 meses com a anotação de Curtis na fotocópia e os registros de admissão e alta do hospital, definindo a janela de 4 dias. Josephine passou sem conseguir segurar uma caneta, enquanto um registro de cadeia de custódia listava todos que tiveram o documento. O codicilo original circulou por todas essas pessoas desde que o advogado de Warren o protocolou no tribunal. Delia também havia obtido por intimação judicial os registros bancários de Warren assim que o envolvimento do detetive Ashby tornou isso possível, e foi assim que o pagamento de $5.000 para Marisol veio à tona formalmente, dividido exatamente da forma como Marisol havia descrito. 2.000 e depois 3.000 exatos, com 6 semanas de intervalo. Sem fatura, descrição, só código de roteamento bancário e data. A crise veio de repente, como acontece quando você se prepara por semanas e ainda assim é pior do que esperava. As audiências da comissão de revisão e do inventário foram marcadas para a mesma quinta-feira, apenas 4 dias após o anúncio. Assim, tive menos de uma semana para ajudar Delia a finalizar o caso do espólio. Enquanto me preparava para responder pelo meu distintivo diante de 5 pessoas, incluindo uma que tentava cortar o orçamento do meu departamento. 2 dias antes das audiências, a comissão votou por 3-2 para me colocar em licença administrativa remunerada até o fim da revisão, uma tecnicalidade que parecia um veredito público, intencional ou não. Entreguei minha arma de serviço e distintivo para Omar no estacionamento do departamento. Minhas mãos tremiam tanto que me atrapalhei com o fecho do coldre 2 vezes antes que ele, em silêncio, fizesse isso por mim. Isso não acabou, ele murmurou sem largar o coldre. Você sabe. Eu sei, respondi, mas sentia que não sabia de nada. Naquele dia, Marisol Vega deixou de responder à investigadora da Delia. Nenhuma ligação ou mensagem. Restavam cerca de 24 horas até a audiência. Um laudo forense que provava uma falsificação, mas não quem a havia cometido, e uma testemunha-chave que ficou em silêncio justamente quando era mais importante. A voz de Delia estava mais tensa do que eu ouvi o mês todo quando ela ligou à noite. Se Marisol não se apresentar até quinta, entraremos só com a análise do documento. É forte, mas o advogado do Warren vai alegar que o laudo do Dr. Weiss é só a opinião de um perito contra um documento assinado por uma testemunha. Naquela noite, sentei na minha própria cozinha, não na da vovó Joe, e fiz uma lista de tudo que poderia dar errado. Meu distintivo, a casa, Marisol, a votação do orçamento em 3 semanas, e Vence usando o escândalo para ajudar a Century Line. Mal conseguia respirar. Meu telefone vibrou às 11h40 da noite. Meu estômago gelou antes de eu olhar a tela. Era a Marisol.
Ela foi ao escritório da Delia na manhã seguinte, quarta-feira, menos de 24 horas antes das audiências, levando seu celular. Ela contou que Warren lhe pagou $5.000 em dinheiro, em 2 parcelas, sendo a segunda na semana em que o codicilo surgiu. Ele disse que era um agradecimento pelo cuidado com Josephine e perguntou, a princípio, quase com gentileza, se ela lembrava de ajudar Josephine com papéis no final. Quando ela disse que não se lembrava de nada disso, ele continuou perguntando, cada vez de forma mais específica, descrevendo exatamente o que ela deveria lembrar, até que a memória que ele queria se tornou mais fácil de repetir do que de discutir. Ela temia perder futuros clientes ao enfrentar uma família influente e temia um processo judicial que Warren ameaçou caso ela espalhasse informações falsas. Ela assinou no campo da testemunha no formulário que ele entregou, sem ler tudo, achando que não teria problema. O que mudou tudo, ela disse, foi uma ligação 2 dias antes da audiência, quando Warren ligou para revisar sua história mais uma vez e ficou frustrado quando ela se atrapalhou com um detalhe que ele tinha ensaiado com ela. Ela tinha gravado aquela ligação com as mãos tremendo enquanto procurava o arquivo. Ela tinha começado a gravar suas ligações com ele semanas antes, em segredo, porque uma parte dela já sabia, mesmo naquela época, que talvez precisasse de provas do que realmente estava acontecendo com ela, e não apenas do que ele queria que ela dissesse que aconteceu. Eu dizia para mim mesma que apagaria, mas nunca apaguei, disse ela. A gravação tinha 4 minutos e 11 segundos. A voz inconfundível de Warren a orientava sobre o que dizer se alguém do espólio perguntasse sobre o dia. Josefina assinou o papel, orientando-a sobre uma data que ela deveria confirmar sob juramento. Uma data que os registros do hospital provavam que Josefina tinha passado conectada a um soro em um quarto a 40 minutos dali, incapaz de segurar uma caneta firme o suficiente para assinar qualquer coisa. A audiência de inventário aconteceu na manhã de quinta-feira. O juiz Ostrander ouviu o Dr. Wise relatar suas descobertas forenses e depois ouviu Marisol Vega, agora testemunhando abertamente, descrever como o codicilo surgiu. E então, para a própria gravação, reproduzida uma vez na sala do tribunal, enquanto a sala do tribunal ficou em silêncio total, exceto pela voz do próprio Warren, moldando uma memória fabricada. O advogado de Warren argumentou que a gravação foi feita sem o conhecimento dele e não deveria ser prova, mas o juiz Ostrander não se interessou. Ela afirmou que o Sr. Pruitt sabia que estava ao telefone. Se ele esperava privacidade, isso não cabe a este tribunal. Sr. Pruitt, ela disse ao fim da gravação, já impaciente após 3 frases. Estou neste tribunal há 11 anos e raramente digo isso, mas quero que registre que esta é uma das fraudes no inventário mais ousadas que já analisei. Ela anulou o codicilo, restaurou o testamento original e enviou o caso ao Ministério Público. A detetive Ashby, sentada 2 fileiras atrás de Delia, levantou-se antes do martelo terminar de bater. 3 semanas depois, Warren foi acusado de 2 acusações de falsificação, uma de exploração financeira de idoso e uma de manipulação de testemunha, com fiança de $15.000. O Ministério Público não acusou Marisol usando a gravação como prova de coerção, não de cumplicidade. Ashby me contou pessoalmente que Marisol pediu para dizer que sentia muito, e eu pedi para Ashby responder que ela não precisava mais se desculpar. Minha audiência foi naquela tarde, e o capitão Bixby convenceu a comissão em menos de 20 minutos. Com o registro de despacho, o vídeo da Nadia e a declaração juramentada da despachante confirmando que se ofereceu espontaneamente para enviar uma unidade, protocolo padrão para moradores com histórico de conflitos familiares. Durante o processo, a equipe do Bixby descobriu algo ao revisar a linha do tempo. Registros financeiros mostram que o comissário Roy Vance tinha uma participação de consultoria não declarada na Century Line Solutions. Justamente a empresa a qual a proposta dele teria entregue o contrato de despacho do condado, proposta protocolada no mesmo mês em que ele começou a defender publicamente a supervisão do meu departamento. O conselho rejeitou a denúncia contra mim e abriu outra contra ele. Vance renunciou 11 dias depois, antes que o conselho de ética do condado votasse por sua remoção. A proposta de terceirização do despacho morreu sem segunda votação. Recebi meu distintivo de volta com uma carta formal de absolvição que Omar emoldurou e pendurou na sala de descanso como piada. 2 meses depois, Warren se declarou culpado para evitar julgamento. Ouvindo toda a gravação. 18 meses, metade suspensa, devolução de $9.000 ao espólio e Marisol, e um registro permanente em cada proposta de jardinagem futura. De novo, Paulette entrou com o pedido de divórcio na semana seguinte à confissão dele, discretamente, sem fazer declaração para ninguém, e se mudou para uma casa alugada a 2 ruas de distância da antiga igreja dela. Ela enviou um cartão para Nadia no Natal. Ela não me enviou um. Entendi o motivo e não guardei ressentimento. No fim de semana seguinte, voltei só com Nadia à casa da vovó Joe para terminar a arrumação iniciada quando Warren chegou com o carrinho de carga e os post-its. A foto de casamento rachada continuava no balcão onde deixei.
Nadia achou uma moldura nova na loja de ferragens da rua Fenwick, onde também fica o escritório da Delia. Colocamos a moldura de volta com a rachadura, pois certas coisas não precisam estar intactas para pertencerem ao seu lugar. Sabe o que me surpreendeu? Disse Nadia ao fechar a última caixa. É que ele achou que ninguém conferiria. Ela estava certa. Warren passou a vida inteira confiando que essa cidade não olharia muito de perto para ele, do mesmo jeito que confiou que ninguém olharia muito de perto para mim. Ele disse uma vez, aqui nesta cozinha, que eles não te conhecem, achando ter a última palavra. Também errou nisso. Quando tudo terminou, todos em Alder Springs sabiam quem eu era. No fim, esta cidade enxergou com clareza, pela primeira vez, quem o Warren era.